Olá, vamos começar mais uma aula, né? Deixa seu like, compartilhe, lembre das notificações, fala com teus coleguinhas, se inscreva no canal, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Olha, gente, não tem um concurso público, não tem entrevista de emprego, teste que não tenha área, tá? Enem, vestibular, a área é tudo. Olha só, o que nós temos que pensar? Existe perímetro, existe a área e existe o volume. O que é perímetro? Perímetro é o contorno. Contorno. Perímetro é em volta, é o contorno. Pensa que você comprou um terreno. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Ou você vai fazer um muro ou uma cerca, né? Para delimitar a área. Este muro, esta cerca, eu faço no perímetro. Eu faço no contorno. Em volta. Ótimo. Depois eu vou construir a minha casa. Eu vou construir a casa na área. Por isso que a gente paga o IPTU sobre a área construída. Que espaço do terreno eu vou usar para construir minha casa? Então, espaço. Agora, olha que interessante. E o volume? O volume é o que cabe dentro. É algo que eu consigo encher. Tem um exemplo que eu uso bastante, que eu acho bastante interessante. É uma piscina. Uma piscina, você faz o friso em cima. Você faz o friso no perímetro. Depois tem as paredes laterais e o chão da piscina, onde você vai colocar o azulejo. Você vai fazer a área. Depois você vai encher de água. Quanto de água cabe nesta piscina? É o volume. Quanto cabe? É muito comum a gente comprar panela de pressão. Tem uma de 2,5 litros, outra de 4 litros, outra de 7 litros, panelas industriais. Esta 2,5 litros, 4 litros, é a capacidade que a panela tem. É o volume que cabe dentro desta panela. Tá certo? Ok? E tudo se resume, quando eu falo de área, tudo se resume ao triângulo. Tudo começou com o triângulo. Por quê? Qualquer figura que eu tiver, regular, irregular, eu consigo transformar em triângulo. E aí eu divido a figura em vários triângulos, acho a área dos triângulos e somo, pronto. Por quê? Porque na natureza eu não vou encontrar todos os lotes retangulares certinho. O primeiro lote de um loteamento e o último são lotes irregulares, que é para fazer o acerto do loteamento. Então eu não posso me ater apenas ao lote bonitinho padrão, 10 por 25 é o lote padrão, ou 5 por 25, que é chamado de meio lote. Olha só. Eu tenho aqui um quadrado. Olha, se eu cortar ele no meio, eu tenho dois triângulos. 1, 2. Isto também se atém ao retângulo. Olha aqui, dois triângulos. Ao losango, ao paralelogramo, ao trapézio. Todos eu consigo transformar em triângulos. Mas o quadrado é uma figura bastante conhecida, né? Área do quadrado.
O quadrado, ele tem uma característica bastante interessante. Ele tem os 4 lados iguais. Então, eu não consigo fazer uma definição de base e altura. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. L vezes L. Também posso falar que é L ao quadrado. Tranquilo, né? A área do retângulo, aí sim, ele vem com a determinação base vezes altura. A altura tá com um H porque são definições gregas e lá escreve altura com H. Base vezes altura. Agora, olha que legal. Se eu pegar o retângulo, eu tenho 2 triângulos. Eu pego um retângulo e eu tenho 2 triângulos. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Olha aqui, 2. Tá? Eu posso pegar o quadrado também e fazer lado vezes lado dividido por 2. Eu não uso por quê? Porque o triângulo, geralmente, a não ser que ele seja um triângulo isósceles, que nós vamos aprender em breve, ele não tem 2 lados iguais. Então, eu não uso lado vezes lado, eu uso base vezes altura, tá? Aí eu tenho, nós vamos falar das figuras que mais são usadas, que caem em vestibular, a área do losango. Olha, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Olha a cara do... O losango é o famoso balãozinho, tá, gente? Olha que legal. Olha que interessante. Olha aqui. Eu tenho A, B, que é a minha diagonal maior. C, D é minha diagonal menor. O losango, ele vem com a área delimitada pelas diagonais. Porque eu não tenho como definir a base e a altura. Ok? Tranquilo? Bom, aí tem outra figura que é a área do paralelogramo. Não vai me chamar o paralelogramo de paralelograma, porque grama tem no jardim. Também é base vezes altura. Na verdade, o que é o paralelogramo? É um retângulo achatadinho. Olha que legal. E a altura ou está aqui dentro ou está aqui fora. E a base está aqui, tá? Eu posso puxar a altura dentro do paralelogramo ou eu posso puxar a altura fora do paralelogramo. Os lados são inclinados. Ok? E eu tenho uma figura bastante interessante. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Olha só. Eu tenho duas formas mais comuns de paralelogramo. Ó, esta figura é um paralelogramo que eu chamo de paralelogramo de trapézio retângulo, não paralelogramo, trapézio retângulo.
porque ele tem um ângulo de 90 graus. E este aqui, a altura está dentro também. É outro paralelogramo, é isósceles. Ele tem dois lados laterais iguais. Esta e esta figura são dois trapézios que são diferentes no formato, mas a área é a mesma. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? E nós temos uma figura maravilhosa, né? Que é a nossa circunferência. A área da circunferência, ela tem outra característica. Quem é o raio? Raio é o tamanho que eu determino que vou abrir o compasso para girar a circunferência. E é π raio ao quadrado. Π vale 3,14. Sempre, sempre, tá? É determinado universalmente. Porque matemática tem essa vantagem, né? O que você aprende aqui vale em qualquer lugar do mundo. Π vale 3,14 e o raio ao quadrado. Ah, como assim, professora? Vamos supor que esse raio seja 3. Então, é 3,14 que multiplica 3 ao quadrado. 3,14 vezes 9. Ok? 9 vezes 4, 36, vão 3, 9 vezes 1, 9. E 3, 12, 27, 28. Unidades quadradas. Tá? São chamados corpos redondos, né? E aí, com o tempo das nossas aulas, nós vamos estudar o cilindro, o cone, mas, por enquanto, vocês sabendo estas áreas, já está maravilhoso. Olha, pensa que o que é mais importante você guardar? Que tudo é triângulo. Olha só, se eu tenho esta figura, doida? Não, olha aqui. Um triângulo, dois triângulos. Olha, eu transformei ela em 4 triângulos. E aí eu consigo achar a área. Então, vocês têm que ter em mente isso. Você sabendo transformar qualquer figura em triângulo, você consegue achar a área. Vocês podem procurar exercícios de área e tentar resolver, tá? Exercícios de área, qualquer literatura de 6º ano, vocês vão pegar, tá bom? E se tiver dúvida, vocês deixem nas mensagens para mim o que não conseguiu fazer, por que não deu certo, tá bom? Lembrando que a unidade de área é sempre quadrada, porque é 2 medidas, tá bom? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Beijos, até a próxima!